Queridos, graça e paz. Que tenhamos uma ótima noite na presença do Senhor e que sejamos muito abençoados pelo momento de reflexão da sua palavra. Você está feliz por estar aqui? Eu também estou bastante feliz, mas me acho também bastante cansado. E eu acho que Liz também está bastante cansada. Essa vida de igreja, muitas atividades, cansa realmente. Mas de fato, queridos, eu me acho feliz, mas também cansado por muitas atividades ao longo da semana. E sinto isso na minha voz. Eu espero que o Senhor nos dê uma oportunidade rica em aprender e ouvir a sua palavra. As crianças hoje estão bem fervorosas, né, gente? Graças a Deus. Muito bom. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Deixa ele dar glória a Deus do jeito que ele quer. Mas, enfim, eu estou feliz, queridos, por estar aqui com vocês, por esta oportunidade. Feliz também porque hoje é o aniversário da minha pequena Sofia. Ela completa 5 anos e nós louvamos a Deus por isso. Feliz também porque na próxima terça é o aniversário da minha esposa, quarta, aniversário de casamento. Nós estamos fazendo 10 anos de casados. Nem parece, né, gente? Eu ainda sou tão novinho, né? Não? Estou muito feliz por isso. E eu espero ter uma ótima semana lá em casa, com toda a minha família, celebrando ao Senhor por todas as suas dádivas. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Começamos há 2 semanas. Hoje estamos entrando para a 3ª mensagem da série. E como informado no nosso boletim informativo, nós estamos com o comentário de John Stott, que foi o comentário que indicamos para a leitura adicional da nossa igreja. E o nosso irmão Pedro, dono de uma livraria excelente aqui em João Pessoa, ele nos trouxe hoje uns 20 exemplares deste texto e outros muitos livros bons para abençoar a nossa vida. Este é o livro que nós estamos indicando para uma leitura adicional, para os grupos por região, para o momento devocional. Se você quer acompanhar o estudo de Gálatas em casa, lendo material adicional, devocional, e também não é nada muito técnico e extenso. É um livro de umas 220 páginas e que vai certamente abençoar muito a sua vida com Deus. Então, se você deseja comprar este livro e outros, o irmão Pedro estará lá fora com vários títulos para o enriquecimento espiritual de cada um. Hoje nós vamos ao capítulo de número 2 de Gálatas. Estudamos o 1 nas últimas semanas e hoje entramos no capítulo 2. Como eu disse, eu estou muito feliz, queridos, pelo aniversário de Sofia, pelo aniversário de Sabrina, pelo aniversário de casamento. E como parte da nossa celebração, nós fizemos uma festinha para Sofia na escola, entre os coleguinhas. Ela amou e eu também amei. Foi bem mais em conta. Louvei a Deus por esta oportunidade. Fica a dica para os pais. Mas foi uma bênção ver a alegria de Sofia brincando com os coleguinhas, mas teve um momento que apertou o meu coração. A tia chamou as meninas para tirar foto. Venham todas tirar foto com Sofia. Todo mundo correu, a meninada e tal. De repente ela chamou os meninos. E aí os meninos correram para cima de Sofia e um deles a abraçou forte. E eu olhei para aquilo e gritei, né? Brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Sai daí, menino! E aí ele olhou assustado para mim e a professora disse: pai, é só uma brincadeira. Eu falei: não, eu estou só brincando também. Cheguei em casa, tem uma mensagem no celular de Sabrina. Era a mãe do abençoado. Olha, ele chegou em casa radiante, feliz da vida, porque Sofia deu um beijo na bochecha dele. Pense numa prova, meu irmão. Estou esperando o dia de amanhã,
para olhar nos olhos dele outra vez e ter uma conversa de homem para homem. Esse episódio me fez lembrar um outro, com Beatriz, a minha mais velha. Quando ela tinha 1 ano e meio, nós saímos para procurar escola, né? E aí fomos a várias escolas perto de casa e paramos em uma delas e soltamos Bia para brincar no parquinho enquanto conversávamos com a professora. A professora falando sobre a proposta da escola, aquela coisa toda, tentando vender a escola. De repente eu só escuto os gritos. Pai, pai! Quando eu me virei, eu vi uma cena terrível. Estava lá um menininho agarrando Bia pelos braços e com um biquinho assim, ó. Eu quero dar um beijo nela, tia. Eu saí correndo em disparada para defendê-la. Arranquei Bia dos seus braços, trouxe para perto e a tia percebeu, né, o meu desespero e disse: pai, não se preocupe não. Fulaninho aí é muito carinhoso com as menininhas, ele ama beijar as menininhas. Aí eu disse: tia, com todo o respeito, que ele beije a mãe dele. Minha filha, beijo eu. Pelo menos por agora, né, gente? Uma coisa é certa, eu saí da escola convicto. Esta não é a escola de Beatriz. Por que corri para defendê-la? Porque meu coração apertou quando eu vi a presença de um menino perto de Sofia. Porque elas me são muito valiosas. Elas são muito preciosas para mim. E o instinto me lança em sua defesa. Geralmente é assim. Nós defendemos o que nos é importante. Nós lutamos pelo que é precioso para o nosso coração. Um pai defende o seu trabalho para trazer comida ao lar. Uma mãe defende os seus filhos de tudo o que ela pode. Um torcedor defende o seu time. Um exército defende o seu país. E o cristão? O que o cristão defende? O cristão defende o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você estaria disposto a defender o Evangelho? Você estaria disposto a viver pela defesa do Evangelho? A morrer pela defesa do Evangelho? William Tyndale foi um homem que viveu e morreu pela defesa do Evangelho. Por não receber a autorização do rei da Inglaterra para a tradução da Bíblia para o inglês, ele fugiu, primeiro para a Alemanha, depois para a Holanda, onde viveu como exilado por 12 anos, durante os quais, em exílio, ele traduziu o Novo Testamento do grego para o inglês e grande parte do Antigo Testamento. Não chegou a concluir o Antigo Testamento porque foi traído, preso e queimado vivo numa praça pública. E a pergunta que eu faço é: por quê? Por que alguém morre aos 42 anos preso a uma estaca, queimado vivo? Por que alguém foge do seu país para traduzir a Bíblia? Por que ficar conhecido na história da igreja como o homem de uma tecla só? Quero traduzir a Bíblia para o inglês. A história conta que, lendo o Novo Testamento grego, ele descobriu que o homem estava preso, era cego e se encontrava condenado por seus pecados. Descobriu ainda que Deus agiu em Jesus Cristo para salvar o homem desta condenação. E aí, usando suas próprias palavras, a Bíblia deve ser traduzida para promover o Evangelho libertador de Jesus Cristo. Ele viveu e morreu em defesa do Evangelho. Você estaria disposto a viver o mesmo?
O Evangelho de Jesus Cristo não nos foi dado, queridos, apenas para ser recebido, conhecido, desfrutado. Segundo o texto que vamos estudar agora, o Evangelho nos foi dado para ser defendido também. E é por isso que eu vou ler esse texto com vocês, e eu espero muito que o Senhor faça um grande trabalho nos nossos corações nesta noite. Gálatas, capítulo de número 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Se você ainda não tem Bíblia NVI, há uma boa chance hoje. O irmão Pedro tem vários exemplares aí, não tem, irmão Pedro? Por favor, se você ainda não tem e quer adquirir uma, é a versão que nós adotamos aqui na igreja, fazemos sempre uso desta versão, facilita a compreensão, facilita a leitura. Ele tem várias Bíblias lá atrás. Vamos ler o texto. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante. Para quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Senhor, nós estamos diante da Tua presença na noite deste domingo. Te louvamos por esta oportunidade. Não há outro lugar melhor para se estar no domingo à noite. Não há programação melhor para nós, Senhor, do que a reunião dos santos para a adoração do Teu santo nome. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui como um bom propósito de glorificar o Teu nome e de nos dar alegria na Tua presença. Por favor, Senhor, trata conosco a partir deste texto. Eu sei que várias pessoas, assim como eu, precisam ouvir esta mensagem. Eu te peço por graça e misericórdia, que eu seja instrumento nas Tuas mãos, para abençoar o coração do Teu povo. E que ao final deste culto não sejamos mais os mesmos, mas pelo poder da Tua palavra e pela presença do Teu Santo Espírito, sejamos transformados para a glória e louvor do Teu nome. É assim que nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. O capítulo 1 de Gálatas é dividido em 3 partes maiores. Uma primeira parte trata de uma breve saudação, a segunda de uma séria maldição e a terceira de uma linda conversão. Nos primeiros 5 versos do capítulo 1 de Gálatas, Paulo defende o seu apostolado e o seu evangelho.
Ele diz que o seu apostolado vem de Deus. Ao mesmo tempo, defende o seu evangelho e o explica rapidamente, ou o apresenta rapidamente na introdução de sua carta. Quando ele diz que o evangelho é Cristo, que a si mesmo se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do Pai, a quem seja glória para todo sempre. Depois da saudação, ele entra na maldição. Ele chama os Gálatas de volta ao verdadeiro evangelho e ele solta uma maldição sobre os falsos profetas. Ele deseja, ele quer, ele pede ao Senhor que os falsos profetas sejam banidos do meio da igreja. Ao término deste momento muito sério, delicado de sua carta, ele entra na seção mais biográfica. O último parágrafo do capítulo 1, Paulo fala do antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, Paulo era um perseguidor da igreja e um fariseu fanático. Ao ser encontrado por Cristo na estrada de Damasco, Paulo foi transformado em um pregador do evangelho e em um amigo da igreja. Ainda no seu primeiro parágrafo biográfico, último parágrafo do capítulo 2, Paulo fala que ao receber o evangelho, ele não subiu imediatamente a Jerusalém. Ele esperou 3 anos. Por quê? Para provar a todos que o seu evangelho era independente, que ele não o recebera da mão de terceiros, como diziam os falsos profetas. Antes, ele recebera o seu evangelho de Deus, assim como os demais apóstolos. Quando entramos no capítulo 2, ainda estamos na seção biográfica. Mas há uma diferença que precisamos notar. No capítulo 1, Paulo não sobe a Jerusalém para defender a independência do seu evangelho. No capítulo 2, ele sobe a Jerusalém para defender o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai com o propósito de defender o evangelho, de preservar a glória de Cristo e de abençoar a igreja de Deus. O parágrafo em questão, queridos, em foco, é um grande convite à defesa do evangelho. Segundo o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, o cristão não deve apenas receber ou desfrutar dos benefícios do evangelho. Em algum momento, ele vai defender o evangelho precioso de Jesus Cristo. Mais precisamente, o que ele defende? Como podemos defender o evangelho de Jesus Cristo, ou o que o torna tão precioso que merece a nossa defesa? No seu boletim, que na ocasião de hoje está preto e branco, há um pequeno esboço na segunda página, e se você quiser acompanhar, você pode fazê-lo. Ao longo deste parágrafo, Paulo nos diz o que devemos defender do evangelho, custe o que custar. Em primeiro lugar, queridos, todo cristão, seja ele pastor, diácono, presbítero, evangelista, todo cristão deve defender a liberdade do evangelho, ou a liberdade que o evangelho nos oferece. Paulo abre o capítulo 2 dizendo que 14 anos depois de sua conversão, ele subiu outra vez a Jerusalém. E nós perguntamos, por que, Paulo, você subiu outra vez a Jerusalém? E o texto nos diz, Paulo nos diz que subiu a Jerusalém por causa de uma revelação. Que revelação foi esta que levou Paulo a subir outra vez a Jerusalém? Provavelmente, queridos, esta revelação foi a revelação de Ágabo. Atos capítulo 11, a igreja está reunida quando Ágabo
traz uma palavra sobre uma fome que está para chegar no império. Esta fome chega e ela machuca especialmente as igrejas da Judéia. Eram igrejas mais pobres. Paulo recolhe uma oferta entre as igrejas estrangeiras, que nós chamamos de gentílicas, e sobe a Jerusalém com este primeiro propósito: levar uma oferta para cuidar dos necessitados. Mas há um segundo e tão importante propósito, pois ele nos diz que subiu por causa de uma revelação, e enquanto esteve lá, expôs diante dos apóstolos o evangelho que pregava entre os gentios. E aí você sente certo receio nele quando ele diz que fez isso em particular aos que pareciam influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Será que Paulo está em dúvida sobre o que pregara? Será que ele está pensando seriamente em trocar sua mensagem? Será que ele quer seguir os falsos profetas com as novas ideias? Não, não é este o problema de Paulo. Paulo recebera o evangelho do próprio Cristo ressurreto. Não havia dúvida no seu coração quanto à mensagem do evangelho. Mas ele se achava preocupado com a igreja da Galácia pela invasão dos falsos profetas. Aqui no nosso texto, ele os chama de falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio com dois propósitos específicos, verso de número 4, espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Falsos profetas invadiram a igreja da Galácia e estavam agora atacando a liberdade do evangelho e tentando trazer os cristãos para a escravidão das obras e da lei. Paulo disse que diante disso, ele se levantou para defender o evangelho, para que a verdade do evangelho permanecesse com os Gálatas. Que verdade do evangelho é esta? É a verdade que produz liberdade. É a verdade que diz que judeu e grego são aceitos por Deus da mesma forma. Graça de Deus e fé em Jesus Cristo. Os falsos profetas, que chamamos de judaizantes, andavam no encalço de Paulo e diziam outra mensagem: não, Jesus salva, mas Jesus sozinho não salva. Para ter os favores de Deus, para alcançar as bênçãos de Deus, vocês precisam da circuncisão. Este era o slogan dos judaizantes, segundo Atos capítulo de número 15. Jesus não é suficiente, vocês precisam dar uma ajudinha, praticar alguma coisa, obedecer alguma regra, seguir algum ensinamento sem titubear. Paulo sobe a Jerusalém para defender sua igreja e o seu evangelho. Como é que ele faz isso, gente? Expondo o evangelho e ilustrando o mesmo com dois personagens importantes. Ele leva Barnabé, um judeu, e Tito, um grego. Barnabé, por ser de origem judaica, era circuncidado. Tito não era circuncidado, mas ambos eram cristãos. Barnabé circuncidado por origem cultural, Tito não fora circuncidado, mas era um genuíno cristão. Paulo leva Tito, coloca no meio do colégio apostólico e pergunta: o que é que vocês vão fazer com ele? Vocês vão obrigá-lo à circuncisão, como os falsos profetas estão fazendo na Galácia? Ou vocês vão defender a verdade do evangelho? Judeu e estrangeiro são aceitos diante de Deus somente pela graça e somente pela fé em Jesus Cristo. O resultado desta consulta, diz Paulo no verso 3, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser
grego. E louvado seja o Senhor por essa decisão. O que significa dizer nos nossos dias? Defenda a liberdade do Evangelho. Antes de mais nada, nós precisamos notar que o Evangelho é a doutrina central das Escrituras. Não sei se você já pensou sobre isso, mas o Evangelho, ele aparece desde Gênesis 1 a Apocalipse, capítulo de número 22. É o fio que perpassa todos os capítulos de todos os livros da Bíblia. Se ele é tão central assim, nós precisamos conhecê-lo bem, a fim de desfrutar de seus benefícios e defendê-lo quando necessário. É perigoso colocá-lo em segundo plano. É perigoso tratar o Evangelho como acessório. É perigoso tratar o Evangelho pela porta de entrada da igreja. E é assim que a maioria das pessoas tratam o Evangelho. Quer um exemplo? Há alguns anos atrás, um colega pastor me mandou um e-mail me falando sobre um amigo seu americano que estaria aqui no Brasil, e ele gostaria muito que seu amigo viesse pregar na nossa igreja. E aí eu acho que para vender o amigo, ele teceu inúmeros comentários sobre o amigo. E eu já fiquei com a orelha coçando, porque foram tantos comentários. Ele é isso, ele é aquilo, ele faz, ele acontece, quando ele prega, sabe aquelas coisas? E Deus nada de aparecer no discurso. Eu me reuni com o conselho, graças a Deus nós não dirigimos a igreja sozinhos. E eu disse, irmãos, eis a situação, o que devemos fazer? Não, ele não vai pregar, nós vamos conhecê-lo, tomar um café com ele. Quem sabe, depois de conhecer o irmão, ouvir sua doutrina, ele pregue entre nós. Mandei um e-mail para o colega e disse, meu amado, nós não vamos recebê-lo de imediato, mas nós gostaríamos de sentar com ele para tomar um café. E aí ele me respondeu e me disse o seguinte, mas Renan, ele não vai pregar doutrinas, ele só vai pregar o Evangelho. E eu respondi para ele dizendo, meu querido, o Evangelho é a doutrina central das Escrituras. Não é só o Evangelho. Se ele errar na pregação do Evangelho, ele vai comprometer muita coisa que nós estamos aprendendo com as Escrituras. Se ele errar na ênfase, por exemplo, de quem salva, ele vai dar poder que não é devido ao homem e tirar poder de Deus. O Evangelho, queridos, ele é central, ele é uma verdade, e esta verdade precisa ser defendida. Nós não podemos, por tolerância, desrespeitar o Evangelho. Com a vontade de agradar a todos, maquiar o Evangelho, machucar o Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus, e por isso ele deve ser proclamado como tal e defendido quando necessário. Posso ouvir um amém? Amém. Como é que nós podemos defender a liberdade do Evangelho, queridos? Um outro aspecto desta defesa. Os falsos profetas estavam na igreja da Galácia, dizendo Cristo mais alguma coisa, Cristo mais a circuncisão, Cristo mais isso, Cristo mais aquilo. Se vocês não tiverem a circuncisão, vocês não terão as bênçãos do Senhor sobre vocês. Os tempos mudam, mas o diabo permanece o mesmo com seus enganos. Hoje não é mais a circuncisão, mas é o copo d'água em cima da televisão. Beba o copo d'água e você terá o favor de Deus sobre a sua vida. Participe da corrente tal e todas as portas vão se abrir para você. Faça a campanha de não sei quantos dias de jejum e você vai receber
todas as bênçãos que você quiser. Estou falando alguma mentira, gente? Qual é o problema? O problema é que isso é completamente contrário ao Evangelho. O falso Evangelho diz: bebam o copo d'água para que vocês tenham o favor de Deus. Participem da campanha tal para vocês receberem a bênção de Deus. O Evangelho que Paulo prega, o Evangelho da Bíblia, ele diz: vocês não precisam conquistar Deus. Deus não pode ser conquistado por sua performance, por seu desempenho. Ele não pode ser conquistado pelo número de horas que você ora, ou pela marca do seu joelho, ou pela escada que você subiu. Não há nada que façamos que pode conquistar o favor de Deus. Ao mesmo tempo, o Evangelho diz: Deus conquistou vocês pela performance de Cristo Jesus. Você não precisa viver no desempenho, tentando agradar, buscar a Deus para ter alguma coisa. Aquele que foi alcançado por Cristo desfruta da liberdade. Ele já tem livre acesso a Deus. Você não precisa jejuar para receber sua bênção. Segundo as Escrituras, você faz jejum para estar com aquele que é a maior de todas as bênçãos. Você não precisa orar 50.000 horas para ter o que você quer no plano material. Você pode gastar a sua energia orando para se deleitar nele. E qual é a liberdade? A liberdade é que eu não preciso, gente, preencher condições para ter o favor de Deus. Se você é circuncidado, muito bom para você. Se você não é, não tem problema. Você foi aceito porque Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Se você vai acertar a obediência da lei amanhã, ou se você vai errar daqui a 2 semanas, o que importa é que Ele obedeceu fielmente e morreu como sacrifício perfeito no nosso lugar. Posso ouvir um glória a Deus por isso? O que os falsos profetas estavam fazendo era voltem à escravidão. Para ter a bênção de Deus, vocês precisam disso, daquilo e daquilo outro. Paulo diz: não. O Evangelho não é escravidão. O Evangelho é liberdade. Todas as bênçãos do Senhor já repousam sobre os santos de Deus. Em vez de gastar toda a nossa energia em busca do favor de Deus, que gastemos toda a nossa energia desfrutando dele, que já é a maior de todas as dádivas. Amém, queridos? Em segundo lugar, todo cristão deve defender a missão do Evangelho. Depois de tratar da liberdade e de lutar pela verdade do Evangelho, o apóstolo fala de sua missão e do seu Evangelho. Em primeiro lugar, tratando de missão, ele diz que os apóstolos em Jerusalém nada lhe acrescentaram. Parece até um pouco de desprezo. Porque ele diz no verso 6, quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, pois Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. E antes que você pense que Paulo está desdenhando dos apóstolos de Jerusalém, lembre-se que os falsos profetas são de Jerusalém. E uma das falas deles era: olha, os apóstolos andaram com Jesus. Paulo não.
Os apóstolos receberam o evangelho do próprio Jesus, Paulo não. Paulo aqui diz, olha, se eles andaram ou não com Cristo, pouco me importa. O que me importa é que quando eu estive com eles, eles não acrescentaram nada ao evangelho que eu recebi de Jesus. Certamente ele foi abençoado, certamente ele desfrutou da amizade cristã, mas no que diz respeito ao evangelho, Paulo diz, eles não mudaram nada, eles não diminuíram, eles não acrescentaram, eles não retocaram, eles não mudaram o evangelho que eu recebi de Jesus. Se não mudaram, o que foi que eles fizeram? Paulo diz no verso 7, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, gentios, estrangeiros, assim como a Pedro aos circuncisos, judeus. Aqui nós temos um único evangelho, uma única missão e duas formas de evangelização. Nós temos uma única missão. Paulo prega, Pedro prega. O que Paulo prega, o evangelho que recebeu de Jesus. O que Pedro prega, o evangelho que recebeu de Jesus. Um mesmo evangelho, uma mesma missão. Mas um prega aos gentios, estrangeiros. E o outro prega aos judeus que estão na Judeia. Um mesmo evangelho, uma mesma missão, mas diversidade no chamado, nos dons e nos talentos. Um prega usando determinado tipo de roupa, outro prega com outro tipo de roupa. Um prega usando a linguagem do Antigo Testamento, porque o judeu conhece, outro prega sem uma linguagem cheia de textos bíblicos, porque os outros não conhecem. Um mesmo evangelho, uma mesma missão, mas a evangelização pode ser diferente. E é interessante que Paulo diz, embora nossa evangelização não seja igual, o fruto dela vem do mesmo lugar. Pois ele diz, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Pregamos o mesmo evangelho, temos a mesma missão, mas pregamos em lugares e para pessoas diferentes. Mas no final das contas, é Deus quem opera através de Pedro, e é Deus quem opera através de mim. O resultado pertence a Ele, bem como a glória da evangelização. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Paulo diz aos Gálatas, nós entendemos a nossa missão, nós entendemos o nosso evangelho, mas nós entendemos a diversidade da evangelização, estamos unidos pela causa do evangelho. E aí, qual é a implicação disso para nós, gente? Eu quero apontar dois extremos que são problemáticos quando o assunto é evangelização. No âmago da questão está uma palavra chamada contextualização. Num polo, você tem os que, a título de contextualizar o evangelho, maculam o evangelho. Atacam a sua essência porque querem alcançar as pessoas. Um exemplo deste extremo. Eu quero falar o evangelho aos intelectuais. Então, se eles não acreditam em milagres, eu vou retirar os milagres da Bíblia. Isso aconteceu, isso acontece. Não, eu quero evangelizar e eu quero ganhar pessoas para Cristo, mas os homens não gostam de ouvir que são pecadores e que estão condenados, então eu não vou falar disso. Só vou falar de amor, não vou falar de justiça, só vou falar de graça, não falarei de acerto de contas. Mas eu quero contextualizar o evangelho. Eu não posso adaptar a mensagem
do Evangelho. Ela é única e inalterável. Eu posso adaptar a entrega dela. Eu posso adaptar a linguagem pela qual vou entregá-la. Mas eu não posso subtrair, acrescentar, retocar a mensagem do Evangelho. Se você tirar, por exemplo, os milagres, você vai estar mexendo com o âmago da nossa salvação. Pois o que foi aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário, senão o maior milagre da história? Deus se fazendo homem para salvar o homem de Deus. Se você tira os milagres da Bíblia e diz, não, ele não abriu o mar vermelho, ele não fez aquilo, ele não fez aquilo outro, você está dizendo, então, Cristo não nasceu de uma virgem, Cristo não teve uma vida perfeita, Cristo não ressuscitou dos mortos, e se ele não nasceu de uma virgem, se ele não teve uma vida perfeita, se ele não ressuscitou, não temos salvação. Se você tira o pecado, se você tira a condenação, se você tira a lei, você ofusca a graça de Deus. Mas se você prega o Evangelho e começa com a lei e com o pecado, você prepara o pecador para ver a graça de Deus ainda melhor. Eu sou um pecador. Eu estou condenado diante de um Deus santo porque cometi inúmeros pecados. Eu não tenho o que fazer para conquistar a minha salvação. Estou perdido. De repente, um pregador do Evangelho se levanta e diz, de fato você está perdido. Mas maravilhe-se, porque o Deus que estava para julgar você, julgou a si mesmo na cruz do Calvário e por misericórdia e graça salvou você. O pecado, a lei, nos carregam para o Salvador, nos preparam para o Salvador, criam em nós a necessidade do Salvador. Eu não posso cortar o Evangelho, mutilar o Evangelho. Do outro lado do polo, há o perigo dos que não querem contextualizar de forma alguma. Não querem adaptar a entrega do Evangelho. O Evangelho só pode ser pregado com aquele vocabulário. O Evangelho só pode ser pregado com aquele tipo de roupa. O Evangelho só pode ser pregado a esta hora do dia. O Evangelho só pode ser pregado desta forma. E aí nós criamos dois problemas. Um deles, fechamos as portas da comunicação do Evangelho para pessoas que circulam num ambiente não religioso. Fechamos as portas, não criamos pontes ao coração das pessoas. Segundo problema, talvez mais sério, nós criamos uma espécie de legalismo. Nós dizemos às pessoas que estão fora, que para serem aceitas pelo Deus verdadeiro, elas precisam se reformar externamente, entrar na caixinha da nossa denominação, entrar na caixinha da nossa igreja, precisa ter linguagem tal, precisa se vestir assim, precisa caminhar assim, precisa de um monte de coisa que você não encontra nas Escrituras. Você não encontra apoio para essas ideias nas Escrituras, pelo contrário. Quando Jesus resolveu nos salvar, Ele se mudou de endereço. Ele deixou o seu trono de glória e veio habitar no meio dos homens pecadores. Ele não estava entre os homens falando uma língua angelical. Ele falava a língua do povo. Ele não se vestia como um príncipe, um rei ou um imperador. Ele era tão comum que quando Judas o traiu, precisou de um beijo para que os soldados o reconhecessem. Ele entrou na vida do homem para falar ao coração do homem. O apóstolo Paulo diz que se fez tantas vezes
de maneira diferente para entregar o Evangelho, com o propósito de ganhar alguns para Cristo. Você também não encontra apoio para esta ideia de que há exigências externas? Não, meu querido. Você não precisa se vestir como eu. Você não precisa ter o meu vocabulário. Você não precisa ter o meu estilo de cabelo. Você não precisa ter a mesma linguagem que eu. Você não precisa disso. Na evangelização, nós apontamos e pregamos apenas uma mensagem: só Jesus Cristo salva. E isso nos basta. Amém, queridos? Uma mesma missão, um mesmo evangelho, diferente evangelização. E por fim, todo cristão deve defender a unidade do evangelho. Você não precisa fazer mais nada para ser aceito por Deus. Apenas depositar fé em Jesus Cristo. Entrar na sua presença, você está aceito. Para todos sempre louvado seja o seu nome. Precisamos defender a missão do Evangelho, um único Evangelho, uma única mensagem, mas diferentes formas de entregá-la. Antes de entrar neste terceiro ponto, eu me lembro de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores da Inglaterra. Estava construindo uma grande igreja em Londres, chamada Tabernáculo Metropolitano. E quando inaugurou, recebeu uma visita de irmãos americanos, e entre eles estava um que foi aos Estados Unidos e retornou 20 anos depois. 20 anos depois. E aí, ao término do culto, foi conversar com o pastor Spurgeon. E no gabinete disse: Spurgeon, eu estive aqui há 20 anos atrás, quando você estava inaugurando a igreja. E a impressão que eu tive hoje é que você continua pregando a mesma mensagem. Nada mudou. E Spurgeon disse: meu querido, eu espero que você nos visite outra vez em 20 anos. E eu espero que ao voltar, eu esteja pregando a mesma mensagem. Quer o pregador esteja em Gênesis, Isaías, Mateus ou Apocalipse, a única grande mensagem de Deus é o Evangelho, a boa notícia de que através de Cristo o homem pode ser amigo de Deus. E esta mensagem tem aplicação para toda a nossa vida. Terceiro e último ponto, queridos: todo cristão deve defender a unidade do Evangelho. Quando Paulo defende a liberdade, ele está defendendo a unidade. Quando ele defende a liberdade, judeus e gentios podem se aproximar de Deus por uma única porta. Ele está defendendo a unidade da salvação. Não há duas formas de salvação. Não, o judeu é pela obediência, o gentio é pela graça. Sempre foi pela graça. A lei nunca existiu para dar salvação a ninguém. Desde Gênesis 1, quando Deus disse: e haja luz, tudo isso é graça. Até o dia que Ele voltar e nos levar para o grande casamento com Ele. Tudo é graça. Quando defende a liberdade, ele está defendendo a unidade. Os dois são salvos da mesma maneira. Só há uma mensagem. Quando defende a sua missão, ele está defendendo a unidade. Há um só evangelho, uma só missão, diferentes formas de apresentação, mas há uma unidade. Pedro e Paulo pregam a mesma mensagem, o mesmo evangelho, carregam a mesma missão. Mas de repente, e é por isso que ele diz no verso 9, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, os influentes, os apóstolos de Jerusalém,
eles estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão, e concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, ou seja, os estrangeiros, e eles aos circuncisos, ou seja, os judeus. Eles estenderam a destra e disseram: estamos em comunhão, temos a mesma missão, o mesmo evangelho, diferente evangelização. Mas de repente ele acrescenta algo no texto que tem tudo a ver com unidade, mas que talvez passe desapercebido. Ele termina o texto dizendo que recebeu um pedido. Veja bem, os apóstolos de Jerusalém não acrescentaram ao evangelho de Paulo. Eles não disseram: Paulo, pregue o evangelho e a circuncisão. Não, eles disseram: seu evangelho é o evangelho. Seu evangelho vem de Deus, foi dado por Cristo, não há nada a acrescentar. Mas eles fizeram um pedido, e o pedido foi: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. E aí você vai se lembrar que Paulo subiu em resposta à revelação da fome. Ele já está ali para ajudar na causa dos pobres. Mas por que eles fazem este pedido? E por que Paulo e eu e você devemos atender? Timothy Keller, comentando o texto, apresenta duas razões, uma particular e outra geral. A particular é a fome da Judeia. Há uma necessidade pontual nas igrejas da Judeia, e as igrejas estrangeiras aparentemente têm mais recursos. Eles precisam ajudar as igrejas mais carentes. A razão geral, queridos, é que o cuidado com os pobres é uma constante nas Escrituras. Você vai perceber na organização da nação de Israel o cuidado de Deus com o órfão, com o pobre, com a viúva e com o estrangeiro. Você vai perceber nas profecias dos profetas a indignação deles, porque os judeus haviam se esquecido dos menos favorecidos. Você vai ver o cuidado de Jesus com os pobres. Por exemplo, quando João Batista duvidou ou questionou a sua messianidade, ele enviou uma resposta e disse: digam a João o que vocês estão vendo. Pessoas estão sendo curadas e o evangelho de Deus está sendo pregado aos pobres. Mais à frente, falando sobre as marcas da verdadeira salvação, ele disse que os seus cuidariam dos menos favorecidos. Ele é o maior exemplo disso. Ele é o maior exemplo do cuidado com os pobres. Sendo ele eternamente rico em glória e majestade, ele deixou os céus e veio habitar entre os pobres. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que ele, o rico, se fez pobre para tornar os pobres ricos para com Deus. O princípio por trás disso é: as igrejas mais ricas estendem a mão para as igrejas mais pobres. Unidade no evangelho que pregam. Só há uma porta de entrada na presença de Deus, e ela chama-se Jesus Cristo e nada mais. Unidade na pregação do evangelho, ou na missão de pregar o evangelho, e unidade no cuidado com os menos favorecidos. Quando é que a nossa igreja vai se unir a outras igrejas da nossa denominação ou de outras denominações? Quando o assunto for a missão do evangelho, tenha certeza, nós estaremos juntos. Quer um exemplo disso? O projeto da Juvep, que anualmente participamos. Por que nós vamos? Porque estamos unidos por uma missão. Centenas de pessoas de todas as partes do Brasil estão ali, de várias igrejas diferentes. Mas durante aquele mês de missões, não há muita discussão sobre as particularidades desta ou daquela igreja. Todos estão reunidos e unidos em torno
de uma mesma missão: pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos que vivem no sertão do Nordeste. Um outro exemplo, queridos, disso é o que nós vivemos no ano passado e retrasado. Uma igreja batista estava sofrendo no interior de Pernambuco, sem pastor e com o templo inacabado. Alguns irmãos da nossa igreja tomaram conhecimento e se envolveram com esta igreja. Eu tenho para mim que se não tivessem feito isso, talvez ela estivesse hoje fechada e sem vida. Porque quando chegamos, alguns irmãos já haviam deixado a igreja. O templo estava inacabado. O que fizemos? Não perguntamos: ela é presbiteriana ou ela é batista? Não. Nós enviamos um obreiro que está lá até hoje pregando o Evangelho. E nós ajudamos com o que foi possível para restaurar o templo de adoração. E sabe o que aconteceu? Participamos da inauguração do templo. Hoje o templo é lindo. Tem um pastor pregando o Evangelho e a igreja vai bem, para a glória de Deus. Estamos unidos, independente da placa, pela missão do Evangelho. A cada terceiro domingo, nós damos uma força a uma igreja que está em plantação aqui em João Pessoa. A Igreja Presbiteriana do Miramar, pastoreada por André Gomes. Ele está iniciando e, como qualquer igreja nos seus primeiros passos, precisa de ajuda. Hoje nós temos alguém pregando lá e alguém fazendo louvor. Todo terceiro domingo do mês nós vamos para lá. A igreja não é a nossa congregação. Ela não é a nossa igreja local. Ele não é membro da nossa igreja. Os irmãos da igreja lá não são membros daqui. Nós deslocamos uma família para estar lá. Por que fazemos isso? Porque estamos unidos na missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso vai além da missão. Como vimos, há um aspecto financeiro também. Cuidado com os pobres. É por isso que temos um trabalho na comunidade dos IPs. É por isso que 3 sextas-feiras estamos lá embaixo e uma sexta-feira estamos aqui, ora ofertando jantar, ora ofertando café. E uma vez por mês uma cesta básica. Vocês acham que resolve o problema deles? Uma sopa por semana, uma cesta básica por mês? Não, não resolve. Mas por que fazemos? Porque o pão que nós damos é uma ilustração do pão que desceu dos céus. A sopa que entregamos é uma foto da água que pode saciar a vida do pecador, quer ele seja rico ou pobre, para sempre. Mas não é cuidado com o pobre apenas no que diz respeito ao aspecto geral. Paulo aqui trata de algo específico. Cuidado com uma igreja pobre. Cuidado com uma igreja em missão. Cuidado com uma igreja que está sendo plantada. Aqui há uma boa razão pela qual trabalhar e ganhar mais. Um jovem me procurou há algum tempo atrás e disse: pastor, eu recebi uma oferta de trabalho melhor do que a que eu tenho. E eu disse: por que você quer ir? Ele disse: eu quero ir porque vai ser melhor para mim, vai ser melhor para minha família. Eu disse: que seja melhor para o reino de Deus também. Aqui há uma boa razão pela qual conquistar um aumento, avançar na carreira profissional. É claro que podemos desfrutar dos nossos recursos, mas não podemos só desfrutar deles. Eles vêm de Deus, e o sonho de Deus é mais do que tornar o seu sonho possível. O sonho de Deus é alcançar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Você se alistou ao ser encontrado por Cristo para fazer parte de um exército que alcança o mundo. Então que o Espírito do Senhor ministre ao nosso coração. Quanto temos investido em missões? Quanto do nosso dinheiro, gente, colocamos aos pés do Senhor e devotamos ao avanço do seu reino? Por que não fazemos mais?
Há igrejas que precisamos plantar. O Evangelho precisa ser proclamado e defendido. Obreiros precisam ser sustentados. Mas eu e você precisamos colocar o nosso dinheiro a serviço do reino de Deus. Mas só um alerta final. A unidade da igreja tem limites. Eu queria que você percebesse isso. Paulo subiu a Jerusalém para defender o Evangelho. E a unidade também, mas a unidade do povo de Deus, não a unidade do povo de Deus e o falso Evangelho e os falsos profetas. Ele recebeu a destra da comunhão dos apóstolos, mas ele também expulsou os falsos apóstolos da igreja. Ele subiu a Jerusalém por isso. Qual é o limite do Evangelho, gente? Da unidade do Evangelho? O próprio Evangelho. Nós não estenderemos a destra da comunhão para quem não prega o Evangelho e diz pregar. Nós não estenderemos a destra da comunhão para uma igreja que vive para si mesma e que só pensa em si e que não leva em consideração a missão. Nós não estenderemos a destra da unidade para qualquer pessoa que se diga cristã, ou que diga ter um trabalho missionário, ou que diga fazer uma obra em qualquer lugar que seja. Quantas pessoas você já não ouviu falar que não fazem o que dizem fazer? Nós estenderemos a destra da comunhão, como temos feito, para os amados irmãos que amam o Evangelho e a causa do Evangelho. A unidade não pode ser vivida em detrimento do Evangelho. Não, vamos, está tudo bem. O irmão pensa bem diferente, mas está tudo bem. Quando ele está pregando uma falsa mensagem, não está tudo bem. Não pode haver unidade. Eu preciso proclamar o Evangelho para esta pessoa. E não apertar a mão dele e dizer, estamos certos, kids, somos da mesma família. Com todo respeito aos católicos presentes. Estive numa cerimônia semana passada, preguei o Evangelho e havia a presença de um padre que também trouxe uma palavra. E ao término, minhas filhas, aproveitem, gente. Todo tempo é tempo de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Minhas filhas estavam na frente, quando terminou, disse, pai, o que é o padre? O padre é o pastor da igreja católica? Falei, mais ou menos, filha. Mas a igreja católica é a mesma? Eu disse, não, filha, não é a mesma igreja. Por que não? Porque a mensagem é diferente. Eu disse, filha, a Bíblia só tem um evangelho, uma mensagem. Eu não preciso alterar, acrescentar, subtrair. A grande diferença entre nós e eles é que ao longo da história tomaram as palavras de algumas pessoas importantes e as colocaram lado a lado com a Bíblia. Acrescentaram a Bíblia, mandaram na Bíblia. Nós não temos esse poder. Filha, só tem um evangelho e ele está revelado aqui. Amém, queridos? Com todo respeito, mas o evangelho está aqui, não está na revelação de última hora que o profeta tal teve, não está na bula papal, por mais respeito que eu tenha por ele, está aqui. Por que corri para defender Beatriz? Porque ela me é preciosa. E porque amanhã vou sentar com aquele abençoado, olhar nos olhos dele, e aí vai encarar. Porque ela, Sofia, também me é muito preciosa. Por que devemos defender o evangelho, gente? Porque ele nos é muito precioso.
Você estaria disposto a defender o Evangelho, a lutar pelo Evangelho, a viver, morrer pelo Evangelho? William Tyndale estava, como eu disse no início, 12 anos de exílio, Bíblia traduzida e contrabandeada para a glória de Deus, chegou a todas as casas da Inglaterra, e a chama da reforma queimou naquele lugar. Mas ele morreu aos 42 anos. Por não queimar os seus livros, ele foi queimado. Mas antes, ele proferiu suas últimas palavras. E elas foram uma oração. Senhor Deus, abre os olhos do rei da Inglaterra. Em outras palavras, dirige os seus olhos para a Bíblia, a fim de que ele veja o teu Evangelho. Quero terminar dizendo que eu vou fazer 2 orações. Por mim, por você, que você também as faça. Eu quero ter a coragem de Paulo. Eu quero ter a coragem de William Tyndale, de defender o Evangelho, custe o que custar. Se alinhar com Cristo, irmãos, é receber as melhores dádivas do universo, mas é também entrar no caminho do Calvário, é carregar uma cruz, é sofrer, é padecer muitas vezes, é dividir, é machucar, ser machucado pela causa do Evangelho. Então que Deus nos dê coragem, que o Evangelho nos seja tão precioso, que levantemos a sua bandeira no trabalho, mesmo que isso nos custe algo. Que o Evangelho nos seja tão precioso, que levantemos a sua bandeira no meio da nossa casa, mesmo que isso seja difícil. Que o Evangelho nos seja tão precioso, que coloquemos diante de Deus os nossos recursos para a manutenção dos seus obreiros e para o avanço do seu reino. Mas eu vou fazer outra oração. A semelhança de William Tyndale, eu vou pedir ao Senhor: abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Abra os olhos dos meus irmãos, Senhor, para que eles não passem um dia sequer sem abrir, ler e se deleitar na tua palavra. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que desfrutemos da tua voz, que ela nos seja mais preciosa do que o café, do que o almoço, do que o jantar. E abre, se porventura for a tua vontade, os olhos daqueles que ainda não viram a glória de Deus na face de Cristo.